enfim, dos métodos aí da distância coerente, né? Então agora vamos calcular umas amplitudezinhas aí, né? Eu deixei até para calcular aqui, né? Então vamos ver aqui. Que é esse. Então, a primeira amplitude é a mais fácil de tudo, né? Então, bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é, obviamente, a mais fácil, né? A mais fácil são, como a até citou, né? 3 partículas. Né? Então, a primeira amplitude são 3 táquions. Né? Então, você tem 3 táquions aí. Então, como eu tenho 3 partículas, é aquela história, eu fixo 3 posições. Né? Então, não vai ter integral. Né? Eu não preciso integrar, porque eu já fixei, já usei as deltas. Né? Então, a minha amplitude, né, a amplitude desses 3 táxons é G, né, porque eu tenho que eu vou ter um táquion no estado final, que é o 0K1, que eles chamam de 0K1. Né, aí eu tenho no final, aí eu tenho o táquion inicial, né, que eles chamam de K3. E aí o vértice, o V0 de K2 aqui no meio. Né? Então eu não preciso integrar, porque eu já fixei a posição dos caras, né? Então eu tenho que calcular esse troço aqui. Bom, esse troço não é tão difícil, né? Então vamos lá. Então eu tenho G. Vamos ver se a gente vai fazer agora, né? O meu V0 é do táquion, né? Então como o cara é do táquion, ele vai ser o Z0, né? Aí o Z0 vai ser E elevado. Aí eu preciso colar aqui a expressão do Z0. Como é que eu escrevi a expressão do Z0? W0 está aqui. Como é que eu escrevi o Z0? Está aqui. Então vai ser E elevado a I K2, né? Que é o K2 X, né? Que é o modo 0. E aí eu vou ter Y2, mas só que o Y2 eu fixei em 1, né? Porque eu teria aqui o quê? Eu teria que colocar aqui um Y2 a K2 escalar P mais 1, né? Teria que colocar isso daí. Só que eu fixei Y2 em 1. Né? Então 1 elevado a qualquer coisa é 1, então esquece. Então esquece esse cara. E aí só sobra o quê? Sobra o W0, cuja expressão está. Não posso me perder aqui. O W0 que vai ser E elevado a K2, né? Somatório n igual a 1 até infinito, aquela história lá, né? 1 sobre n, alfa menos m. Aí eu vou ter aqui o y dele, mas o y dele é 1. Tá? Então, é isso aí. E aqui o E elevado a menos K2, soma n igual a 1 até infinito. Tem que botar n, né? 1 sobre m, alfa m e 1 também, né? Que é o y2 é 1. Beleza. E aqui eu tenho 0, K3. Né? Aqui eu não preciso usar tanta aquela tecnologia toda, porque a amplitude é fácil. Né? O que acontece agora? Vamos lá. G. Primeira coisa, esse cara já está dando uma ordem, né? Então, esse é criação e esse é aniquilação. Só que esse cara aniquila esse cara aqui, né? Ele aniquila o vácuo. Então, esse cara vai aniquilar o vácuo, vai dar uma E elevado a 0 e vai dar 1. Esse cara aqui é o modo 0. O modo 0 comuta com os alfas, né? Então, esse cara passa por cima e esse cara é o adaga, vamos colocar assim. Então, ele aniquila o cara aqui e vai dar um 1 também, né? Então, eu vou sobrar com 0, K1. Agora, esse cara sobrevive, né? Então, E elevado a I, K2x, 0, K3. Isso aqui é 1G
0, K1. Esse cara vai transladar aqui, né? Vai dar K2 mais K3. Né? Vai dar 0, K2 mais K3. E isso aqui é uma delta. Né? Então, a minha amplitude para os 3 táquions é extremamente simples, vai me dar uma delta. E agora eu não me lembro como é que eu defini. Se eu defini com 2π ou não, né? Eu não me lembro. Mas em geral você define com 2π. Eu vou ser sincero que agora eu não me lembro. Mas se você define com 2π, isso vai dar um 2π a 26. Né? Delta de conservação de momento. O K1 tem que ser igual a K2 mais K3. Né? Aí vai depender do sinal do K. Bom, em geral, ele coloca aí, né, as amplitudes que ele coloca aí no fazolita, ele joga fora a delta no seguinte sentido. Já sabe que vai ter toda amplitude tem uma delta de conservação de momento. Né? Então você já pode esquecer dela. É óbvio que eu tenho que não considerar, né? Mas, enfim, como ela sempre aparece, a gente esquece dela. Então, no final das contas, se eu esquecer da delta, né, essa amplitude que a gente chama de A3, né, para o táquio, vou botar um Tzinho aqui, né, de 3 táquios. Né? Então vamos chamar assim, ATTT. Tá? Vou dizer que são 3 táquios. Né? Que é igual a essa cara aqui. Só para organizar aqui, vou escrever de novo. É igual a gente. Ou seja, esse processo aqui, o que? Eu tenho um cara entrando com K3, né? Sei lá, supor aqui, bom, tanto faz agora, né? Um cara saindo com K1 e no meio do caminho, o cara com K2. E aí esse vértice tem uma constante G. Então esse é um vértice o quê? De uma interação de um φ ao cubo, né? No campo escalar ao cubo. O campo escalar está aqui, mas no campo escalar ao cubo. Né? Então, se agora eu quero extrapolar, né? Se eu quero extrapolar para uma teoria efetiva, né? Uma teoria efetiva no espaço-tempo, né? Então, isso aqui corresponde ao quê? A um vértice de uma interação na ação T ao cubo. Né? Se eu pegar o campo do táquio agora, né? É um T ao cubo. Só para comentar, se você, na teoria de campo de corda, realmente, o primeiro termo potencial é um T ao cubo. O resto potencial é um T ao cubo. Okay? Então essa é a primeira amplitude aí. Okay? Então é realmente uma amplitude que você espera da interação de um φ ao cubo, né? No campo escalar com si mesmo via φ ao cubo. Okay? Dá para calcular sem ser o modo de vibração zero? O que você quer dizer com isso? Fazer o 0K1, 0K3, dá para fazer o cálculo sem ele ser zero? O zero do oscilador? É. Dá. É só você botar o outro estado. Ele está zero por quê? Porque ele é o táquio, né? Ah, sim, tá. Se ele for o V, o AMI, né? Ele não vai ser zero. Agora, de qualquer maneira, ele vai poder ser escrito como um alfa menos 1 no zero, que é o que eu vou fazer agora. Então, a segunda amplitude aí. Então, a minha segunda amplitude tem que ficar rodando aqui. São 2 táquios. E um, né? Fóton. Então agora a minha amplitude continua sendo uma amplitude de 3 partículas, né? Que agora um táquio aí, sei lá, como eu vou chamar o fóton maluco aqui. Chamar de zeta, tá? Pela polarização dele. Então agora eu tenho que calcular. Esse cara aqui vai ser um G, vou
novo, tem um vértice só. 0, K1, o operador de vértice, né? Aí, obviamente, ele vai no 1, né? Eu vou colocar ele no 1. Né? Eu fixei minhas coisas aí. E 0, K3. Então, isso é G, agora eu tenho aqui, né? 0, K1. Aí esse cara vai ser um zeta escalar x ponto na posição 1. Né? O cara do vértice do táquio, né? Okay. E o carinha aqui. A gente tem que calcular esse troço aí. Agora vamos ver o que eu preciso. Okay. Bom, então, isso aqui eu posso escrever como G 0 K1. Eu preciso do x.1, né? Então, o meu x-mi né? Meu x-mi ali de y é tradicional, acho que ele não tem um de tal, né? Vamos lá. Ele é x-mi mais i, somatório 1 vezes 0, sobre n, alfa n mi, y menos. Bom, eu tenho que derivar com relação a tal, né? O meu ponto é com relação a tal. Só que a minha coisa é que o meu tal, ele é, se eu não me engano, menos i ln de y, se eu não me engano. Então, eu vou dar escrito em algum lugar. Bom, enfim, eu acho que é isso, né? Sim, né? Porque, se eu lembro lá do início lá, a minha corda é um x-mi mais p-mi tal, né? Então, o meu tal é menos i ln de y. Então, derivar com relação a tal, toma cuidado aqui para. Então, d de tal, eu posso escrever como dy de tal ddy, né? Bom, se tal é menos i ln de y, então y é elevado a i tal, correto? Multiplico por i do outro lado, exatamente. Né? Então, dy de tal é elevado a i tal. Né? Então, dy de tal é elevado a i tal. I. I. Né? ddy. Então, derivar esse cara com relação a tal, né? É a mesma coisa que pegar i elevado a tal a y, né? É i, e derivar esse cara com relação a y, né? Então, derivando esse cara com relação a y, tem esse cara morreu, né? Esse cara morreu. Esse cara vai me dar, com relação a y, menos i π sobre y, né? Derivado do ln sobre y. E esse cara aqui vai me dar mais i. Bom, vamos com calma. Mais i, somatório n diferente de 0, 1 sobre n, alfa n mi,
derivada com relação a y dá menos n, y a menos n menos 1. Então isso vai ser menos i ao quadrado é 1, y cancelou com y, então eu tenho π, tá? Aqui também eu vou cancelar, né? Porque eu vou ter i ao quadrado, vamos ficar até com calma, i ao quadrado é menos 1, né? Então eu vou ter menos somatório para n diferente de 0. Aí eu vou ter, bom, esse n vai cancelar com esse n. E esse menos passa para fora, me dá mais. Ok? Então, para não perder nada no meio do caminho. E aí eu vou ter alfami n, só que eu tenho y a menos n sobre y, né? Que vai cancelar com y aqui. Então dá y a menos n. Né? Eu acho que é isso aí. Né? Isso? Que eu divido da seguinte forma, né? Então, π mais. Aí aqui eu vou dividir, né? Eu tenho positivo e negativo, né? Então o negativo vai ser, vamos fazer com calma, vai ser a soma de menos infinito a menos 1 de alfa n y menos n mais o positivo que é o somatório n de 1 até infinito de alfa mi n y a menos n. No final das contas, tem que escrever esse negócio em cima. Bom, eu troco aqui, posso trocar n menos n, não impede. Então no final das contas, o meu x ponto mi, né, tem um clique, x ponto mi de y é π mais somatório em n de 1 até infinito alfa mi menos n yn ficou menos n, ficou n, troquei, e mais o somatório n até infinito alfa mi n y menos. Então se eu coloco aqui em cima, né, voltando ali em cima, eu vou ter zeta escalar se cabe no 1, então eu vou ter zeta escalar π. Agora vamos lá. Eu vou ter mais esse cara, né? Mais esse cara. Só que olha só, esse cara é criação. Então esse cara, a criação, vai morrer, porque ele está à esquerda. Né? Então quando esse cara bater nele, ele morre. Concorda? Sim, né? Ele vai bater aqui desse lado e vai morrer. Então só vai sobrar esse. Então vai ter mais soma de até infinito zeta alfa n. E o meu y é 1. Ele passa direto pela polarização, né? A outra parte não tem nada a ver. O que você quer dizer que passa direto? Você está dizendo, quando ele passa à esquerda, ele passa pelo zeta ali. Não, ele nem precisa falar. Ah, sim, mas o zeta é um número, né? Ah, sim. O zeta é uma função, não um número, um vetor. Assim não, né? Então ele passa direto. Porque esse cara aqui vai ter um termo em π, mais um termo desse cara, que vai matar aqui, e mais esse cara. Esse cara não, porque esse cara é um átomo. Né? Então eu vou ter que fazer uma comutaçãozinha ali no meio do caminho para passar isso para o outro lado. Entendeu? Tá. Então ficou esse e esse. Né? Ok? E fiquei com o V0, né? Fiquei com o V0 aí. E esse V0 vai ser a mesma coisa que eu escrevi anteriormente. Cadê ele? Ele vai ser
elevado a I K2x. Bom, eu vou fazer um truquezinho aqui, né? Aí eu ia ter um y2 também, que é 1, tal. Esse cara aqui, né? Não posso fazer esse truque, não. Não, esse cara sobrevive, né? É esse que vai embora, né? Porque esse é uma aniquilação, né? E uma aniquilação vai matar esse cara. Então eu vou ter 1. Então só vai sobrar esse. Bora? Então eu vou ter aqui E elevado a K2 somatório n igual a 1 até infinito, 1 sobre n, alfa menos n. Esse, que o outro morreu, acho que sobrou esse. Então, acho que só isso. Acho melhor até mudar para m esse negócio aqui, para depois não corrigir, para não multiplicar o número de pontos confundidos. Bom, agora eu vou ter que trabalhar esse negócio aí. Vamos lá. Então vou ter que apagar os 3 tais aqui. Vamos lá. Então eu tenho 2 termos, né? Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, esse cara, a primeira coisa que eu posso fazer, esse cara é o modo zero. Né? Então, como ele é o modo zero, ele pode passar para cá e dar um K2 e uma K3. Essa é a primeira coisa que eu posso fazer. Então, vamos escrever de novo para não perder a... Então, tem A3, TT, beta vai ser G. Tá, vamos dividir de uma vez, né? O primeiro termo que eu tenho é isso vezes isso, né? Então eu vou ter. Se bem que aquele ali já pode sair, né? Mas também, vamos correr o risco. Pô, eu vou imprimir aqui porque eu estou contraindo com zeta, né? Então é esse vezes esse. Esse cara vai dar um K2 mais K3 e esse cara fica aí. Eu vou ter elevado a K2 somatório 1 até infinito sobre 1. E aquele cara vai entrar no outro lado, né? Dá um 0. K2 mais. Agora fica esse vezes esse, né? Então, mais G. Caraca, o signo não tem esse livro, não tem esse livro que eu estou contraindo, né? Essa história. Esse aqui é o mais fácil. É o mais fácil por quê? Né? Porque esse cara é modo zero. Né? Bom, aí tudo faz, né? Ele aplicado aqui, ele me dá um K1, né? Que é o estado do momento. Né? Então vai me dar um zeta K1.
E aí vai sobrar esse. Mas esse é criação e aniquila esse cara aqui. Então, dá 1. Né? E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar 0K1, 0K2, que é a delta que eu estou esquecendo. Ok? Está implícito. O problema é esse cara aqui agora, né? Porque esse cara eu tenho que cruzar aqui, né? Eu tenho que cruzar o negócio. Vamos lá. Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui? Vamos ver. Para ficar mais fácil, né? Porque senão eu vou ter que fazer isso à mão, porque eu não me lembro daquela fórmula lá. Vou fazer na mão mesmo. Tem que calcular isso com o computador. Né? Bom, não tem jeito. Vamos lá. Vou repetir aqui, só para ficar completo. Então, para calcular o comutador desses caras aqui, vai sofrer um pouquinho, né? Eu vou ter que expandir esse exponencial da manhã. Né? Então, eu tenho, em geral, eu vou ter comutador. Tentando ver se eu consigo fazer isso de uma maneira mais eficiente. Deixa eu ver se é uma maneira mais eficiente, né? Aqui tem uma fórmula, só que eu não me lembro de cabeça. Então, um A é elevado a é elevado a B, né? É porque eu sei que tem uma fórmula que é o seguinte, é elevado a menos B, A é elevado a B, ou ao contrário, é igual a 1 mais o comutador, mais um meio do comutador com o comutador, mais, né? Sim, relação de é elevado a menos A vezes B vezes elevado a mais A. Pois é, porque é uma coisa assim, é elevado, né? Isso, Hausdorff. Menos B, sei lá, A é elevado a B, ou ao contrário, não quero sinal. Sim, é 1 mais AB, né? Comutador, depois é mais um meio. Comutador do comutador. Isso. Que tem 2. Aí depois 1 sobre 3 fatorial. Aí são 3 comutadores. Aí são 3 comutadores. Eu só sempre fico em dúvida, qual que é menos, se é de um lado ou se é do outro. Você lembra? Menos, se não me engano, são os ímpares, tipo, número ímpar de comutador, menos, aí quando é par de computador, mais. Não, acho que o sinal ali não inverte, não inverte? Acho que não. Eu me lembro um pouquinho lá da fórmula, acho que não. Eu acho que os sinais aqui não invertem, não. O problema que eu não sei é se essa fórmula aqui é com menos mais ou com mais menos, entendeu? Começa com menos. Com ciência de Sim, começa com mais menos. utilizado sim. Pois é. Começa com menos, vezes A, vezes depois elevado a mais B. Aí, só os sinais dos termos da expansão que deixam dúvida. Mas parece menos no ímpar. Vamos tentar. Pelo que eu me lembro, é algo assim.
Então vamos tentar. Se isso for verdade... Isso com menos. Hã? Acho que é com menos. É aqui na Wikipedia. Boa, maravilha. A Wikipedia Será que tá salvando a certo? galera. Esse aqui? O problema da Wikipedia é que Acho que é esse, né? Ou não? É quase essa. Quase. Não, é de baixo. É de baixo. Ah, tá. Ah, maravilha, lá. Ah, maravilha. Posso roubar o seu computador? Dita isso aqui pra mim. É E elevado a x, y é elevado a menos x. Olha lá. Esse Y. Vamos lá. Wikipedia salvando a galera. É E elevado a y, né? Y. Não, X. Ela é X. É isso, né? Esse é o contrário. Ela é X, Y. Ah, tá. Senão não vai confundir. Tá, então como é que é? Ela é X, Y embaixo e ela menos X. Aham. Isso vai dar Y mais comutador de X com Y mais uma sobre fatorial de 2 comutador de X com Y. E por aí vai, né? Sim. Wikipedia salvando a galera. Bom, para mim essa fórmula é uma maravilha, por quê? Porque se eu olhar para isso aqui, né, é aquela história, eu posso multiplicar por... eu precisava ao contrário, mas tudo bem. Pode inverter. Eu posso multiplicar por E menos X, né? Acho que Eu posso multiplicar por E menos X. Então, se eu multiplico por E menos X, eu fico com Y, E a menos X fica E a menos X, Y, mais E a menos X, comutador de X com Y, mais paralelo. Né? Eu só preciso disso aqui. Por que eu só preciso disso? Porque no meu caso eu tenho Y, E a menos X. Tem que tirar um final de menos aí, tá tudo bem, né? É menos X. E eu vou ter o computador de X com Y. Só que o computador de X com Y é um sinâmbaro, né? Então eu só preciso desse termo, o resto é zero. Tá? Porque daqui para cá é tudo zero. O computador de X com Y é um sinâmbaro. Okay? Então se eu olhar para essa fórmula aqui, o que vai acontecer? Esse cara vai ser meu Y, né? É isso? E esse carinha aqui vai ser o meu menos X. Tá? Então o que vai acontecer? Então esse cara eu vou substituir por E menos XY, mas E menos XY vai dar 1, né? Ele vai dar 0, né? O que vai acontecer? Eu vou trocar o E menos X quando bater aqui, vai dar 0, vai me dar 1. Mas esse cara quando bater aqui vai dar 0. Né? Então esquece. Isso? E eu só vou ficar com o quê? Com E menos X comutador. Mas o comutador é um sinâmbaro. Né? O comutador é um sinâmbaro. Beleza, vamos lá. Então eu só preciso calcular o comutador de X com Y. Então eu só preciso calcular isso aqui. O meu comutador do X com Y para mim aqui é o comutador. Esse maluco aqui. Opa! Ao contrário, eu defini ao contrário. Então quem é o meu X? É menos esse cara aqui. Esse é o meu X, né? Com o Y, esse cara aqui. Bom, isso aqui é fácil de fazer, né? Isso vai ser menos K2mi. Bom, vai sair um menos K2mi aqui, vai sair um zeta-mi aqui, né? Vai sair uma soma em mn, e eu vou ficar com 1 sobre m, e o comutador desses caras, né? O comutador desses caras vai me dar menos m
eta mini delta de menos m mais n zero. Ok? Então isso vai ser vai me dar um menos K2 zeta, isso? Menos K2 zeta. M cortou com M. Tem um sinal de menos aqui que vai cortar esse sinal de menos aqui, vai dar mais. E eu vou ter um delta. Não, aí peraí. Estava errado aí, não? Não, estava errado aí. Eu tenho uma soma aí que está dando infinito. Eu esqueci aqui. Legal. Não esqueci nada não. Maneiro. Tá, isso é bom. É o seguinte. Então eu vou ter aqui o que? Está sobrando uma delta soma em M, né? Então quando eu somo em M, né? Eu vou ter o que? Uma delta de M tem que ser igual a N, né? A delta de 1, né? Então eu vou ter uma soma em N de 1 até infinito de 1. Ih, ferrou, né? Vamos ver se vocês aprenderam mesmo com o de cordas, né? Na parada. Agora, esse termo me prejudica, não? Foi até legal aparecer isso. É bom que é o primeiro teste de vocês, preparação para avaliação. Esse termo me prejudica ou não? Limite. Como é que eu saio dessa? Depois tem uma delta de K1 menos K2 menos K3. Bom, no fundo tem, né? Mas não vai me decorar do infinito ali. Uma série converge para essa e usa o limite. Bem mais simples. Até bom ter acontecido isso, né? Porque
a gente pode rever algumas coisas aqui, lembrar. A questão é a seguinte, é por isso, né? É por isso que a minha teoria a esse nível, ela só permite que eu calcule processo do quê? On-shell. Né? Então, é aquela história. Aqui está surgindo justamente um problema quando eu tento calcular a minha coisa off-shell. E quando eu calculo a minha coisa off-shell, eu estou com um infinito aqui. Mas só que a minha partícula é on-shell. Quem é o meu V2 aqui? Quem é o meu V2? Foto. É o fóton. Fóton on-shell tem que obedecer o quê? Companhia on-shell tem que obedecer o quê? Ao quadrado mais zero. Só? O caso. Ah, o É. polarização é igual a zero. Polarização ortogonal. Isso aqui é zero. Né? Então, na verdade, essa regularização aí, né? Na verdade, eu esqueci desse detalhe, né? Na verdade, eu já tomei conta disso. Era aquela história do OPI, né? Era aquela história do OPI que me obrigava, né? K2 ser igual a zero, né? Só que a maneira de fazer a coisa bonitinha, eu teria que regularizar aqui também, né? Mas a questão é essa, ok? Então, beleza. Então, moral da história, né? Moral da história, esse cara some. Né? A moral da história, esse cara vai embora. Por quê? O meu comutador é zero. Então, a única coisa que fica é esse carinha aqui, né? Como deveria. Então, no final da história, eu vou pegar aqui meu A3 dt zeta. Ok? Isso vai me dar G zeta escalar. Basicamente. E aí, se você quiser, você pode brincar, né? Brincar em que sentido? Obviamente, eu tenho essa condição, né? Obviamente, que é o fóton está, né? On-shell. E, obviamente, eu tenho uma conservação de momento, né? Aquele termo com E elevado a menos x, y dá zero, né? E qual? Esse aqui? Não, o Primeiro. outro. Dá zero. Dá zero porque o y é esse cara aqui, quando ele bate aqui, não é. E a minha conservação de momento, né? K1 mais K2 mais K3 igual a zero. Aí você pode brincar com isso daqui, né? Posso botar como K1 é igual a, né? Menos K2 menos K3. Mas o legal daqui é o seguinte, é que essa amplitude aqui é justamente a amplitude que você espera num campo escalar, né? Acoplado com um fóton, né? Ele tem que acoplar como? Um campo escalar acoplar com um fóton tem que ser um acoplamento de derivada, né? Tem que acoplar com um demi, né? Que o demi é um K, né? Basicamente. Então é aquilo que você espera numa teoria de campos, ter um acoplamento de um ami com um demi-φ. Basicamente. Tipo, de tirar a parte longitudinal. Isso. Longitudinal é acrescentando polarização escalar. Longitudinal acrescentando. Uma transversal. Beleza? Onde é que eu tô, cara? Até me perdi aqui no meio da parada. Ah, tá. Caraca, eu me perdi total aqui. Eu tô com a 129 na frente, 130, tá bom. Vamos lá. Agora é a próxima. Ok, agora é a próxima. Só que aí vocês podem ver, né, uma coisa interessante é o seguinte, é que como, né, na hipótese, é a realidade dessa
como nós não conhecemos completamente, né? Em termos de teoria bosônica, a corda aberta, até que a gente tem um certo avanço razoavelmente bem em termos de teoria de campo, né? De corda. Mas supondo que você ainda não, sei lá, né? Você tem que extrapolar. Aí você vê, no fundo eu tenho que extrapolar as coisas para a minha teoria de espaço-tempo. Né? Então, calculando esse tipo de amplitude, você tem que fazer meio que um trabalho artesanal. De alguma maneira, você tem que pegar os acoplamentos dos negócios que eu estou tendo aqui. Né? E aí, o que eu vou fazer? Eu artesanalmente, né, eu construo uma ação no espaço-tempo que me dê esses couplings. Né? Porque, no fundo, esse cara aqui é aquela história. Né? Eu tenho 2 tacos e um cara. Né? Então, no fundo, eu tenho que produzir uma teoria cujo vértice me dê uma coisa desse tipo. Então, você tem que ficar brincando, né? Enquanto você não tem uma teoria de campo completa da coisa, você tem que ficar brincando. Né? Mas o interessante é que, de alguma maneira, se você extrapolar esse tipo de coisa e ir além, né, a teoria de cordas, ela te dá dicas, pelo menos, de como você deve estender a sua teoria de campo. Se você quer correções em alpha prime, por exemplo. Né? Então, você olhando pelas coisas que você obtém aqui, você pode ter dicas de qual seria, de qual ação espaço-temporal agora te geraria esses couplings, esses diagramas de Feynman. Cadê que eu estou? Já perdi de novo. Ah, tá aqui. Agora, melhorar um pouquinho aí a conta. Né? Eu tenho agora 2 fótons ali. E um TAC. Então isso aí é A3. Aí eu tenho. Como é que eu botei? Zeta, né? Então eu tenho. No caso aqui põe zeta e zeta. Mas eu tenho simplicidade, né? Então, como eu tenho a simplicidade, aquela história que eu mostrei, então na verdade eu posso rodar isso aqui, né? Que tem que dar a mesma coisa. Óbvio que você vai ter que brincar com conservação, essas coisas todas. Né? Então aqui eu tenho G, K1, aí eu vou ter. Aqui o cara já põe direto aqui. Né? Aí é aquilo que você falou. Né? Como agora, bom, aí pela simplicidade eu posso fazer o que eu quiser, mas eu coloquei o fóton aqui e o TAC no meio. Então, eu não tenho mais o 0K1, né? Eu tenho o 0K1, mas eu tenho que aplicar esse cara meio para dar o fóton, porque o fóton é o quê? É o zeta alfa menos 1 0K, né? Que é esse e esse quando eu pego o adjunto. Então eu tenho que considerar isso. Então, vai sempre ser escrito em termos do 0K, porque os meus estados fixos são obtidos a partir dos alfa no 0K. Né? Vamos lá. Então agora eu tenho. Bom, eu tenho que fazer, né, essas ginásticas todas aí. De alguma maneira. Ok? Então eu tenho o Z0, né? Tenho o meu cara ordenado normalmente, vou ter que comutar as coisas. Né? No final das contas, bom, o cara já faz a conta, então agora eu já vou copiar aqui. Então tem o K1, aí você vai ficar com zeta 1 alfa 1, é elevado a K2 dot alfa menos 1, é elevado a menos K2 dot alfa 1, zeta 3 dot alfa menos 1, 0 K3. Beleza. K2, K2, alfa menos alfa 1.
Tá? Os outros passam por cima. Né? A questão aqui é que os outros passam por cima. Né? Qualquer módulo que seja alfa 2 para cima vai passar por cima desse. Né? Porque alfa 2 para cima comuta com alfa menos 1. Né? Então qualquer módulo alfa 2 para cima vai passar por cima desse, vai dar aqui e vai dar 0. Né? Qualquer módulo alfa menos 2 para baixo, né? Vai passar por cima desse, vai dar aqui e vai dar 0. Então no fundo e para cima também. Então no fundo vai sobrar só esses dois aqui. Ok? E agora eu tenho que calcular isso aí. Né? Bom, para calcular isso aí eu vou, né, usar aquele esquema ali, só que agora é bem mais fácil. Né? Porque agora eu vou usar esse esquema, né, que é exatamente o que eu fiz aqui. Vou usar essa forma aí no Wikipedia aí. Né? Só que agora é para um oscilador só. Ok? Então, no final das contas, o resultado desse negócio aqui vai ser G zeta1 zeta3 menos zeta1 K2 zeta3 K2 também. Então você tem, né, o zeta1 acoplando com o zeta2 e com os dois caindo aqui. Zeta3, perdão. Isso corresponde a diagrama do tipo, né? Eu tenho o sotaque, eu chamei de quê? K2, né? Então é K2, K1 e K3. Obviamente, isso aqui está tudo um shell. Né? Então, K1 ao quadrado é 0, K3 ao quadrado é 0, K2 ao quadrado é 2, zeta1 K1 é 0, zeta3 K3 é 0, né? E K1 mais K2 mais K3 vai a 0. Essa ação é invariante de grade. Né? Se eu botar zeta1 igual a K1 e zeta3 igual a K3, né? Você vê que dá 0. Né? Dá 0. Então, nossa direção é invariante de grade. Tá? Então, bom, então a dinâmica é essa. Né? Por exemplo, a próxima que eu calculei aí são 3 fótons. Então, a amplitude dos 3 fótons, né, vai ser. Vocês podem fazer aí, que é até um bom exercício para vocês. Né? A3, que vai ser 3 fótons, então vai ser zeta, zeta, zeta. Né? Vai ser um cara assim, G, 0K1, aí eu vou ter zeta1 A1, V de zeta2 K2, 1, né? Sempre aqui é o 1, né? E zeta3 alfa menos 1, 0 K3, né? Se calcular isso aqui, o resultado dessa conta toda aqui é 1G, zeta1Mi, zeta2Mi, zeta3Rho, T-mini Rho. Onde o meu T-mini Rho é um K2Mi metani Rho mais um K3Mi eta Rho-Mi mais um K1 Rho Mini mais um K2Mi K3Mi K1 Rho. No caso, na verdade é aquela história, né? Se eu pego, porque isso aqui é cíclico, né?
deveria ser cíclico. Então, eu tenho um problema. Quando eu pego, faço isso cíclico, né? Pego as permutações cíclicas aí, isso dá zero. Se vocês fizerem a conta, vai dar zero. Então, no fundo, no caso abeliano, dá zero isso daí. Eu ainda não falei isso, né? No final, eu vou falar, no meu tempo, mas eu espero que eu consiga falar de como é que eu ponho Yang-Mills na minha teoria. Né? E aí, através de uma coisa que nós chamamos de Chern-Paton, fatores de Chern-Paton. Okay? Bom, enfim, eu vou ter que colocar um ar aqui, né? De alguma maneira, eu vou ter que colocar aí um fator que vem do fator do grupo, né? Do fato de eu ter um grupo diferente do 1, né? Se eu faço isso, tá? Se eu faço isso, vocês veem que esse vértice aqui é um vértice de interação, né? De 3, né? É o 3 bóson de Gauge, né? Então, vértices desse tipo vem em geral do traço de F quadrado, né? O traço de F quadrado tem um 3 e um 4, né? Um 3 e um 4. Só que aqui eu obtenho mais um termo, que é esse cara aqui. Esse termo é uma correção de ordem alpha prime, né? Que corresponderia a um traço de um F. Aí você põe aí, sei lá, mi rho, F rho sigma, F sigma mi. Então aqui é uma correção da minha teoria efetiva de ordem alpha prime. Então seria uma correção da minha teoria de Yang-Mills. Porque como esse cara é de ordem alpha prime, aqui ele está usando alpha prime igual a meio, né? Então alpha prime subiu no meio do caminho. Mas como isso aqui é uma correção em alpha prime, isso aqui já é um efeito de corda, né? No sentido em que isso aqui já é um efeito que eu não vejo em Yang-Mills normal. Normal que eu digo, né? Partícula. Mas que se eu tiver que usar a teoria de corda, eu vou ter que considerar coisas desse tipo. Então essa é uma primeira correção que ele traz da sua teoria de Yang-Mills. Okay? Porque em geral eu não tenho termo de interação em F. Né? O termo de interação dos bósons de Gauge vem aqui. Né? Que é um termo puro e um termo 4. Beleza. O que mais que tem aí? Bom, enfim, e agora por último aí, o caso de 4, né? Eu faço 4 coisas, né? 4 partículas. Aí, obviamente, né, a gente só faz pro taco, porque tudo bem, quem tiver a coragem aí, pode fazer para os 4 ami, né? Fazer para 3 gráficos é difícil? Né? É uma certa conta. Eu ainda não posso falar de gráfico, porque eu vou falar aí na aula que vem, eu vou falar da teoria interagente ao quadro fechado, né? Porque tem modificações, porque eu vou falar da esfera, né? Eu vou ter que meio que discutir essa coisa toda. Não é tão difícil, né? Não é difícil. É uma continha enjoada, mas não é tão difícil não. Cadê? Vamos lá. Então agora 4 TAC. Agora sim eu vou ter que integrar, né? Então agora o que vai acontecer? Eu vou fixar 3 e vai me sobrar, portanto, 1 integral. Né? Vou ter que integrar em 1 aí. Então essa amplitude ali, que é o A4 agora, né? Que é o T. Esse é um termo em G quadrado, né? Ele vai ser um termo em G quadrado. Então, em termos da constante de acoplamento, ele já é um termo superior, né? E ele vai me dar, então, eu vou escrever aí, novamente é cíclico, né? Escrevo como quiser aí, mas em geral eu escrevo assim: V0K2, propagador, agora eu tenho que botar um propagador. Que fazendo aquele trabalho que eu já fiz ali, eu escrevo como G ao quadrado, integral de 0 a 1 de Vx sobre x,
0K1, V0, K2, 1, V0, K3x, 0, K4. É aquela amplitude que a gente colocou aí, né? E eu tenho uma única integral. Ou seja, só a posição desse cara aqui que não está fixa. Bom, aí eu tenho que calcular a parte, eu calculo a parte dos zero modes, né? E a parte do coisa lá. Então, a parte do modo zero, então, a parte do modo zero, né? Eu vou ter aqui dois E0s aí, né? Eu vou ter dois E0s, ok? O Z0 daqui vai ser um E elevado a K2x, né? Tudo aí vai confundir o x com o x, assim tá tudo bem. Enfim, vai dar uma elevada a K2x, y é 1, então esquece, né? Vai passar por cima, vai me dar um K2 mais K4, aqui, o que é que seja. E a parte do modo zero desse maluco aqui, né, vai ser, esse vai ter um x elevado a K escala P mais 1, né? Quer dizer, 1 pode sair fora, né? E vai ter uma elevada aí K3x. Né? Então você vai ter que dar conta desse negócio aí, mas a parte do modo zero, ela vai ficar x K3 escalar K4 mais, vocês podem fazer a conta empírica, ok? Que eu posso escrever como x a menos s sobre 2 menos 1. Esse s é aquela variável de Mendelssohn, né? A gente tem lá, o meu s é o menos K3 mais K4 quadrado. Vou escrever isso assim. E a parte que não é do modo zero, aí a coisa, né? Eu vou ficar com uma coisa assim, né? Eu vou ter dois W0s, né? Aí eu vou ficar com uma coisa assim. Aí eu uso as técnicas do estado coerente, né? Eu vou escrever isso aqui da seguinte forma. Então aqui eu tenho uma soma, transformo num produto, né? E aí eu posso escrever isso da seguinte forma. Um produtório n igual a 1 até infinito. Um produtório de μ igual a 0 até d menos 1. De 0 e elevado a menos K2μ a nμ sobre raiz de n, x a n a nμ dag a nμ. Tá? Aí na verdade ele trocou o alfa pelo a, né? Aí quando eu troco o alfa pelo a, eu ganho uma raiz de n, né? E é elevado a K3μ a n μ dag sobre raiz de n, aplicado no zero. E aí eu tenho os estados coerentes, né? 1 elevado a lambda dag é 0, 1 elevado a lambda a aplicado no zero a, né? E aquele cara que era z elevado, né, ao n, basicamente. E aí eu uso aquelas técnicas lá que a gente viu, né? Até aqui eu não precisei muito, né? Mas aqui aquelas técnicas lá são bem úteis.
no final das contas, isso aí eu vou ficar com produtório em Mi. Aí eu vou ter, né, E elevado a menos K2Mi, K3Mi, Xn sobre N. E aí, somando esse troço aí, né? Novamente, esse cara aqui, a soma de menos esse cara aqui é o logaritmo. Okay? Dá o logaritmo de 1 menos x, né? Aí é elevado ao logaritmo de menos x a 1 menos x, então eu vou ficar, na final das contas, com 1 menos x, K2, K3. Se eu escrever em termos agora de outra variável de Mann, isso daí dá t, né? Não dá essa, mas dá t. Eu escrevo como 1 menos x menos t sobre 2 menos 2. Então agora eu coloco isso aqui, né? Tem a parte do 3, tem a parte do ponto zero, tem a parte do que sobra lá dentro. Caraca, dos operadores, né? Então o meu A4 ele fica g quadrado, a integral de 0 a 1. Aí eu vou ter aqui x a menos s sobre 2 menos 2, 1 menos x a menos t sobre 2 menos 2 tx. Bom, aí o matemático não está aí hoje, né? O Beto não veio, senão ele ia olhar isso aí e ia bater direto, né? Eu não. Como eu sou físico, não sou matemático, mas ele ia bater o olho aí, e esse cara aí é a função beta de Euler. A função beta de Euler. Então, isso aqui eu posso escrever como g ao quadrado, função beta de Euler aí, de menos s sobre 2 menos 1, menos t sobre 2 menos 1, né? Aqui eu posso escrever, aqui para fazer contato, eu vou comentar, né? Uma coisa aí. Então eu tenho o meu alfa de S, tanto quanto o meu alfa de T, né? Ele é 1 mais S sobre 2. E esse B é justamente a função beta de Euler, que é a integral de 0 a 1. X elevado a menos 1 menos x a b menos 1 dx, que eu também tenho uma representação em termos das funções gama. E aí você escreve assim, porque isso foi aí que a coisa, digamos assim, começou, né, os primórdios. Esse cara aqui, justamente, é como foi escrito a amplitude veneziana, de veneziano. Né? Esse aqui é a amplitude que ele escreveu assim em termos disso aqui. Né? Então isso tem a ver com os primórdios, né, da teoria de cordas. Quando se falava ainda em termos de modelos duais, né? O cara queria achar uma amplitude que tinha uma simetria, né, uma dualidade na troca dos canais S e T. Então o cara chegou lá a uma conclusão, né, que uma tentativa de você ter uma amplitude, né, uma matriz S, uma amplitude que tivesse essa dualidade entre o canal S e o canal T, né, que fosse realmente todas as propriedades da amplitude bem comportadas, ali, bonitinho, né, com os polos onde você gostaria, né, tudo bonitinho. Ele colocou isso aqui. O veneziano foi, quer dizer, eu não li o artigo do veneziano, né, nem vi na época, não sei qual era
como é que o cara chegou nisso daqui. Eu acho formidável o cara chutar um troço, mas de qualquer maneira, de alguma maneira ele chegou nisso daqui e falou que esse tipo de amplitude, com esse tipo de dualidade, né, tinha que ser escrita dessa forma. E realmente a amplitude veneziana foi escrita dessa forma, onde tem o alfa S e o alfa T, né? Okay? E tem essa dualidade, né? Como a própria forma diz. Se eu trocar S por T, eu tenho exatamente a mesma coisa. Então, eu tenho a mesma coisa se eu olhar para o canal S ou para o canal T. Eu posso trocá-los. Né? Isso é um comportamento muito especial, né? Em geral. Um comportamento muito especial. E foi aí que tudo começou. Né? Aí, ou seja, foi generalizando, etc. E tal, até o Susskind, que são três, eu acho que é o DS, é Susskind mais um. Não é Susskind. O Susskind não tenho certeza, acho que o DS e tem um outro. Eu acho que são três. Que depois reconheceram que uma teoria, né, que produzia amplitude desse tipo, com esse tipo de coisa, que eu também não sei como é que os caras conseguiram tirar isso, né? Era uma teoria de uma corda relativista. E aí que nasceu a teoria do cosmos no sentido de interpretar isso como uma corda. Né? Ainda não surgiu não no sentido de unificação, de coisa, porque ainda era uma maneira, uma tentativa de estudar a física de Hadron, né? Em alguns regimes. Então essa corda no início era até interpretada por aqueles tubos de fluxo, aquelas coisas. Né? Você tinha tubos de fluxo, né, que conectavam quark de quark, aquelas coisas. Então isso aqui é o início no sentido, né, de modelos duais, era na época que a coisa era chamada de modelos duais. Okay? Então reproduzir isso aqui, né, é um resultado aí na época muito importante, né, e depois você conseguir interpretar justamente como que isso aí, né, para obter amplitude desse tipo, você estava lidando com uma teoria de corda relativística. Okay? Aí beleza, depois surgiu a QCD, o negócio morreu, até que o Schwartz, né? O Schwartz percebeu que nem tudo estaria perdido, né, justamente porque eu tinha o gráfico no meu espectro. Né, que isso podia, na verdade, ser uma possível teoria para a gravitação quântica e para a unificação. E aí começa com a teoria de corda no sentido de hoje, né? Ou seja, uma teoria que caminha, que tenta, né, caminhar no sentido de escrever a gravitação e unificar as interações fundamentais. Então, beleza. Então, por hoje a gente fica aqui. Acho que são 3 e pouquinho, né? 3,5. Tá? 3,5. Vai, tá bom.